1 Reis, capítulo 19, versículo 14, diz assim: E ele respondeu: Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Amém? Podemos sentar. Antes de entrar na exposição das Escrituras, da palavra, quero somente fazer menção, Leandro, Kátia, os nossos queridos aqui na igreja. Leandro perdeu a sua mãezinha, Dona Lore, nessa semana, a qual tomou uma firme e forte decisão com Jesus e pelo Senhor Jesus. E eu compartilho a perda, a tristeza dos nossos amados. Também eu gostaria de reforçar, amados, que quarta-feira agora é feriado, 1º de março, 1º de maio, e foi feito aqui o convite, a pastora Luciana também fez menção. Nós vamos ter aqui uma reunião para todos que trabalham na igreja, no estacionamento, recepção, no Ministério de Louvor, nas cantinas, na livraria, enfim, você que dá paz ao Senhor, você que abraça alguém, você que se inscreveu para o voluntariado na igreja também, o pessoal que trabalha na fotografia, na mídia, limpeza, banheiro, enfim, você que faz alguma coisa na casa do Senhor, nós estamos convocando para essa quarta-feira, 19 horas. Temos bastante coisa, muita coisa para tratar. Discipuladores, líderes, anfitriões, todos. Nós vamos estar reunidos aqui às 19 horas. Eu peço também a gentileza, os irmãos que vêm de carro, pega o seu carro, feche sua garagem lá, seu portão, entra pela rua de trás, a rua João Alberto, estaciona o seu carro ali, certo? Porque vão ser muitos carros, muitos irmãos aqui. Então estacione o carro ali. Os irmãos que vêm de moto, bicicleta, pode colocar aqui. Os irmãos que vêm a cavalo, charrete, enfim, certo? Pode deixar lá no estacionamento, vai que tem algum capinzinho ali para eles se alimentarem, né? Então, quarta-feira, 19 horas, nós vamos estar reunidos. Também eu dou ênfase sobre o face a face, que praticamente daqui um mês e pouquinho, certo? Irmãos, não é apenas um retiro, mas eu entendo como uma mudança de vida, uma transformação de vida. Eu digo assim, precisamos realmente fazer esse investimento, precisamos ir, não importa se vai ser 160 ou 170 reais esse retiro, importa qual você, olha, vamos investir, porque é algo extraordinário realmente para a nossa vida, amém? Ok? Então, muito, muito precioso, de maneira tremenda. Também, queridos, essa semana, muitos ataques, vários ataques. O Miqueias do Jonas, que teve que ser conduzido ao hospital, a Dália do Beto também. Mais uma criança aqui da igreja também, um dos nossos irmãos, enfim, tantas coisas. E na sexta-feira, eu e a pastora Luciana estávamos no seminário para pastores e esposas. E fomos depois do culto, fomos jantar, e simplesmente a pastora Luciana disse: olha, não estou me sentindo bem. Eu me levantei, vi que era sério, fiquei do lado dela: o que está sentindo? Ela simplesmente desmaiou, apagou. Isso era umas 10 horas da noite, levamos para o hospital, ali em Gramado, e tomou soro, fez vários exames, e quase 5 horas da manhã, ficamos ali. Eu vejo, irmãos, que tem muitos ataques, mas eu entendo também, eu compreendo também que nós estamos numa grande guerra, nós estamos numa batalha violenta. Eu entendo que nós estamos realmente fazendo umas investidas contra o reino de Satanás, contra o reino das trevas. E nós estamos realmente em combate. Agora, o que não pode haver, o que não pode existir, da nossa parte, é nós desistirmos. Tem batalha, mas a vida prossegue, continua. Às vezes aperta daqui, aperta de lá, mas nós não
podemos desistir. A vida continua e temos que batalhar, né? Eu fiquei sabendo no culto passado, nós temos um querido nosso, né, que também é fruto de Casa de Paz, nosso irmão da Venezuela, né? O país enfrentou uma crise violenta, ainda está numa crise. O irmão é um dos que, né, o governo aqui abraçou Esteio, né? E o irmão muito bem-vindo e amado por nós, amém? Em nome de Jesus, para a vida continuar, mas as coisas não podem desistir. E aí nós estamos nessa série, que é a série Indesistível. E às vezes o que pode fazer com que a gente desista são frustrações. A gente falou também, às vezes a gente pode estar frustrado com as pessoas. Domingo passado foi esse tema. Domingo retrasado, frustrado às vezes com Deus. E aí nós vamos continuar essa série mais algumas semanas ainda pela frente. Essa série Indesistível. E hoje eu quero pontuar com vocês, compartilhar com vocês a respeito do texto que nós lemos, e vamos ter outras vertentes em cima desse texto. Uma das frustrações que nós enfrentamos são frustrações, não é com Deus agora e nem com as pessoas, mas frustração com os resultados. Por quê? Às vezes nós nos frustramos com os resultados que nós queríamos ver e não vimos. Às vezes nós nos frustramos com aquilo que nós desejávamos e não conseguimos. Às vezes com aquilo que a gente sonhava e não alcançamos. Às vezes o resultado, em vez de ser um resultado bom, é um resultado ruim. E a gente não alcançou. Então nós criamos uma expectativa que às vezes ela não é boa. Uma vez eu ministrei alguns anos atrás, aqui sobre a maldição das expectativas. A gente cria expectativa em alguém e não se concretiza. A gente cria uma expectativa e ela não vem a se cumprir, e aí então a gente se frustra. E a pior coisa é que a gente acaba se fechando. É como uma pessoa que ela é machucada por um, machucado por outro, daqui a pouco ela vai formando uma parede, vai construindo uma parede, tijolos em si para se proteger, mas acaba se fechando, né? Isso é muito bem falado naquele livro Paredes do Meu Coração, né? As pessoas vão se frustrando com as pessoas. Às vezes é um relacionamento, se frustrou num relacionamento, vem no outro, também se frustrou, no outro também se frustrou e se fecha com todo mundo. Às vezes apanhou uma surra por ter ajudado uma pessoa, às vezes tomou um outro tombo por ter ajudado uma outra, aí daqui a pouco a pessoa se fecha, não vou ajudar ninguém porque cada pessoa que eu ajudo, eu só apanho. Então a pessoa acaba, às vezes, deixando de socorrer e ajudar, porque está machucado, está ferido. É como aquela menina, aquela moça, aquela jovem, passou por tantos relacionamentos e cada relacionamento ela foi traída. Ela diz o seguinte: nenhum homem presta. Mas na realidade todas as experiências, elas são assim. Eu digo até como pastor. Às vezes a experiência que a gente tem, porque alguém foi tão machucado, foi tão ferido, um outro ministério, uma outra igreja, através de um outro pastor, que ele chega assim já com uma certa distância, porque parece que tem um certo receio. Então, às vezes, as pessoas ficam frustradas com algumas coisas. Só que Deus não nos criou para a frustração. Mas Deus nos criou exatamente para superar algumas coisas. E aí nós vamos olhar para o profeta Elias, que foi um dos maiores profetas que já pisou nessa terra. Jesus disse de nascido dos homens, João Batista é o maior. Mas no Antigo Testamento, o homem extraordinário foi o profeta Elias. Mas Elias ele estava desistido. Entrou dentro de uma caverna escura, fria, insalubre, sozinho, isolado. A Bíblia diz que ele deixa o seu moço e ele vai ali, que às vezes tem momentos na vida que as pessoas não querem conversar com ninguém. E elas entram para dentro da sua caverna. Elas não querem ouvir ninguém, não querem escutar ninguém. Estão com problemas de não ver saída nenhuma. E então acaba se fechando dentro da sua caverna pessoal.
Elias, o profeta, entrou dentro de uma caverna. Por quê? Elias, ele estava desanimado. Elias estava deprimido. A Bíblia diz que Elias, humano como nós, diz que sofreu todas os tipos de reações que o ser humano passa. Ele diz que é semelhante a nós. E ele estava ali pedindo uma coisa. Uma coisa ele pediu para o Senhor. Ele pediu a morte. E a gente diz o seguinte, a pessoa ela nunca quer se matar. Ela quer matar a angústia, a dor, o problema que está enfrentando, ela não encontra nenhuma saída. E a Bíblia diz que Elias pediu a morte. E Deus é tão bom, irmãos, que Deus não ouve certas orações que a gente faz. Porque tem oraçãozinha que a gente faz que é fora da casinha, fora do propósito. É que a gente não entende o momento. Às vezes nós não vimos uma saída e nem um resultado. E esse foi o problema. Esse foi o problema de Elias. Elias não viu resultado. Sabe o que é você investir o seu tempo, investir os seus recursos, e aí você não vê resultado? Você investe muito, e você não alcança, não consegue enxergar o resultado, e aí você fica frustrado. Você investiu numa pessoa, e de repente você não vê resultado, e essa pessoa acaba se frustrando. Por isso essa série Indesistível, ela é para nós. E aí nós vamos colocando dentro da área que a igreja está atuando, são as nossas casas de paz. A gente está investindo na vida de alguém, e de repente aquela pessoa desiste. Não quero mais casa de paz. Qual é a nossa atitude? Eu não quero mais fazer esse casa de paz. O ano passado não deu resultado. Esse ano também eu não tive resultado. Eu não quero mais casa de paz. Eu acho que não é para mim. E a gente acaba desistindo porque não vê resultado. Uma vez um líder de aprisco disse, pastor, só está eu e mais tal pessoa aqui no aprisco. Vamos fechar, pastor? Não vamos fechar o aprisco. Porque a gente não vê resultado. Vocês lembram, há 2 domingos atrás, eu falei da história daquele missionário, foi lá para a África e não viu resultado nenhum, se deprimiu, se jogou no álcool, se jogou na bebida, né, frustrado com Deus, porque não viu resultado. Só que passaram-se anos, e aí se foi descobrir que tinha um grande, enorme resultado. E aí nós vamos perceber, queridos, que os resultados não são nós que avaliamos e que dizemos que deu ou não deu resultado. Quem vai dizer se deu ou não deu resultado é Deus. A Bíblia mesmo vai dizer que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. É que nós não enxergamos, mas é Deus que sabe. Que também Deus quer a nossa dedicação independente de nós vermos ou não. Elias olhou, ele viu que não tinha resultado nenhum o trabalho dele. Ele pregou, anunciou para o povo, falou para o povo não se converteu. O povo não tomou uma decisão de abandonar os seus pecados, abandonar os seus deuses. E agora Elias, por pregar a palavra, em vez de todo mundo dizer, que legal, que mensagem extraordinária, Elias. Nós realmente vamos fazer isso. Tu nos convidou para nós voltar para Deus, nós vamos nos voltar para Deus. Tu disse para nós buscarmos a Deus, nós vamos buscar. Não, irmãos, o povo não quis, pelo contrário. Agora mandaram a polícia atrás do profeta para matar ele. E ele sai fugindo, com medo de ser morto. E ele entra para dentro de uma caverna. Então o que estava no coração do profeta Elias? Frustração. E sabe essa hora, eu estou falando para muita gente frustrada. Eu estou falando frustrado com resultado. Porque não vê resultado, não enxerga resultado. Elias vai nos mostrar exatamente isso que está na sua alma, quando a Bíblia diz ali em 1 Reis 19, verso 14, que ele diz, e respondeu, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, eles derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só, e agora estão procurando tirar a minha vida, ou seja, não tem resultado nenhum, trabalhei, e não deu resultado.
É isso que nós gostamos. Eu acho que uma coisa que nos estimula são resultados. Nos alegra. Mas às vezes, o resultado que nós vemos não é o que Deus está vendo. Às vezes nós não vemos, mas Deus está vendo. Deus enxerga. Deus percebe aquilo que nós não enxergamos, aquilo que nós não vemos. E Elias vai deixar bem claro nas suas palavras. Okay? Então, ele não esperava, o profeta Elias não esperava colher apostasia, rebeldia e a violência do povo. Ele esperava que o povo se quebrantasse, o povo derramasse em lágrimas. Eu acho tão linda a história de um dos grandes avivalistas, que foi John Wesley. Alguns séculos atrás ele viveu. Ele era um homem muito usado por Deus. Ele entrava numa cidade e ele começava a pregar o evangelho e pronto, acabava com as festas, orgias da cidade. Os bares fechavam. As boates fechavam. As casas noturnas fechavam e se transformavam em ponto de pregação da palavra. Um empresário convidou e disse para John Wesley, disse, olha, por favor, vai lá na minha fábrica, ora naquele lugar lá. Ele prontamente, ele foi. Ele chegou, entrou pela porta, e a presença de Deus era tão forte sobre a vida de John Wesley, que quando ele passava pelo corredor da fábrica, os funcionários estavam ali tecendo e trabalhando em cima dos tecidos, e faziam algumas coisas erradas. Por exemplo, não era para dar um nozinho no fio que arrebentava, e eles iam lá e faziam aquilo para não perder o trabalho deles. Mas o temor de Deus era tão grande que se manifestou pela presença de John Wesley, que as pessoas elas começavam a tremer, elas começavam a chorar compulsivamente por causa da presença de Deus. E as pessoas, os funcionários não conseguiam nem trabalhar, tamanha a presença de Deus naquele lugar, por causa do homem de Deus. E a história conta que o dono da fábrica teve que dizer, olha, ninguém está conseguindo trabalhar, tamanha a presença de Deus nesse lugar. E transformava aquele trabalho, aquele momento de trabalho, em um culto e adoração a Deus. Isso que era extraordinário. 95% da cidade inteira se convertia. Tamanha a presença de Deus. Via resultado. Então isso nos alegra. Mas às vezes nem sempre é assim. Você trabalha, e não tem resultado. Muitas pessoas trabalham, faz horas, faz serão, e parece que nunca vence pagar as contas. Isso não dá resultado. Parece que tem um poço, tem um buraco, um sumidor. E as pessoas acabam se frustrando. Então, por que a frustração? Por que a frustração com os resultados nos amarra, nos enlaça? É o primeiro ponto dessa mensagem. Então, a mensagem hoje é frustração com os resultados. Por que a frustração com os resultados nos enlaça? Meus amados, porque esperamos algo, isso não vai acontecer. Agora, por quê? Porque a gente semeia, mas não colhe. Aí você vai dizer, mas pastor, a Bíblia não diz aquilo que a gente semear, a gente colhe? Sim. Porém, nem sempre aquilo que nós queremos colher, a gente consegue. Até usei um exemplo, meu sogro comprou um terreno aqui em São Leopoldo, meu cunhado, né, também ali junto, né, uma sociedade. E é bem pertinho de casa ali. E como vocês sabem que eu gosto de plantar, né? Aí eu fui lá e plantei uns melão. Eu disse, bom, vou colher melão, que benção, maravilha. Daqui a algumas semanas eu vou ter melão. Aí chego lá no pátio, depois de alguns dias, eu olho, irmãos, um melão assim, ó. Amarelou. E os bichos foram lá e comeram os troços assim, desse tamanho. E, puxa vida, eu queria colher uns melão bonitos assim. Tipo, mas a terra lá não é tão própria, tão boa para... Eram uns aterros, sei lá. Tipo, não é boa para colheita, para isso. Outras coisas estão dando certo lá. Mas a gente às vezes se frustra porque a gente quer colher, quer um resultado e não alcança. E às vezes isso traz uma frustração em outras áreas. Aí a gente investe querendo ter lucro, e não tem lucro, tem prejuízo. Os resultados, às vezes, nos fazem desistir. O nosso esforço, né? E o resultado esperado, às vezes, não corresponde. Aí o problema
é que nem sempre o que nós esperamos é aquilo que Deus espera. Nem sempre o que eu espero é o que Deus está esperando. Nós esperamos um resultado, mas Deus está esperando outro resultado. Às vezes o resultado não é como nós queremos, mas como Deus deseja, como Ele quer. Ou o que Ele nos vai dar, né, pelo grande investimento que nós fizemos, e às vezes Deus não deu o que eu gostaria. Então nem tudo recebemos, nem tudo nós vamos receber, irmãos, aqui. Vamos entender que é o seguinte: nós estamos aqui de passagem, amém? Nós estamos aqui só de passagem desse mundo. Nós somos eternos, Deus nos criou para a eternidade. Então nós estamos aqui, a gente vive, 90, 100, 110, 120, sei. Tem uns que conseguem viver mais de 100, né? Que bom, graças a Deus, tenha vida longa e abençoada. Mas é temporário, não é eterno. Então tem recompensas, amados, que você vai receber em Deus aqui. Mas nem todas as recompensas nós vamos receber aqui. A recompensa que você vai receber na eternidade, no porvir. Por isso Jesus disse: o meu reino não é daqui. O reino de Cristo, ele é maior. E ele não é temporário como nós vivemos aqui por um tempo. Você está vivendo no ano 2019. Talvez no ano de 2119, né, se Jesus não voltar, você vai estar na eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. Ou padecendo na condenação eterna, ou ao lado do Senhor Jesus, gozando eternamente da sua graça, sua companhia, sua presença. Agora, tem coisas que você faz aqui, que o resultado não vai ser aqui. O próprio Senhor Jesus disse isso. Lucas 14, verso 14, Jesus disse: e será bem-aventurado aquele que não tem como te recompensar. E diz assim, mas recompensado, você vai ser recompensado na ressurreição dos justos. O que Jesus está falando? Uma coisa bem prática. Qualquer pessoa pode fazer isso. Talvez ninguém nunca fez. Eu nunca vi testemunho, exceto lá de alguém, lá no Natal, que resolve fazer uma festinha lá para as crianças da rua e tudo mais. Mas Jesus diz o seguinte, ó, quando tu for fazer um convite para a festa de, sei lá, vamos dizer assim, a festa de 15 anos, a festa de noivado, a festa do casamento, a festa do aniversário do filho, da filha. Quando fizer uma festa, convida quem? Aleijado, coxo, os cegos, os pobres. Pobre, né? Todos nós somos pobres, né? Ninguém vai dizer graças a Deus, né? Todos nós somos pobres. Mas não, Jesus está dizendo quem não tem o que comer. Convida quem não tem o que comer, quem é coxo, aleijado. Aquelas pessoas que jamais te convidarão. Porque eles não têm como te convidar. E aí Jesus diz o seguinte, quando tu fizer uma festa, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E aí Jesus vai explicar, porque eles não têm como te recompensar. Mas aí Jesus diz o seguinte, mas será recompensado na ressurreição do justo, na eternidade. Então há coisas que o resultado, queridos, ele será na eternidade. Há recompensas que a gente já recebe aqui, eu digo, são motivadoras. Mas nem todas as recompensas nós receberemos aqui. Eu digo, eu quero realmente ser agraciado, recompensado, porque isso nos motiva aqui na terra. Porém, irmãos, eu quero que a minha maior parte das recompensas e pagamentos da parte de Deus que Deus faz para nós, seja na eternidade, seja no porvir. Daquilo que não usufruiremos aqui, mas sim que usufruiremos na eternidade. A Bíblia diz que nós devemos ser ricos para com Deus. Então, às vezes nós desejamos a recompensa imediata. Resultados rápidos. É aquele investimento que eu possa fazer hoje, mas daqui a 6 meses, 1 ano, eu já tenho um grande resultado. Nós não somos de querer esperar as coisas demorarem. Nós queremos para ontem.
Nós queremos rápido. Só que a maneira com a qual Deus trabalha nem sempre é assim. Se nós olharmos, por exemplo, Davi, foi ungido para ser rei, ele foi fiel, mas o que foi de perseguido, o que teve de perseguição, mas ele manteve fiel. Moisés também, que foi chamado pelo Senhor, e Moisés, ele sofreu a rejeição dos hebreus, rejeitaram ele. José também, ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, mas ele foi fiel, ele foi idôneo para com seu pai, em tudo. Mas ele não teve uma colheita. Agora, onde é que existiu a recompensa? Por exemplo, Paulo, ele foi recompensado lá depois, lá na sua morte, que hoje nós podemos dizer assim, graças a Deus pela vida de Paulo. Hoje nós nos alegramos por Paulo ter escrito as cartas, o evangelho que ele pregou e chegou a nós. Mas no momento, muitas vezes, o resultado ele não é visto, ele não é enxergado, então a gente se decepciona. Não adianta pregar, porque ninguém ouve, ninguém escuta. Moisés, não adianta falar para esse povo é um povo obstinado, mas ele fez a parte dele. José, é que lá na frente que vai enxergar. Eu digo que tem coisas, irmãos, que nós não entendemos o agir de Deus. Como uma vez eu falei, que José, por exemplo, Deus mostra os sonhos para ele, né? Que os seus irmãos se curvam diante dele. E, de repente, ele diz, Deus, vai ser sensacional, os meus irmãos se curvando diante de mim. A minha mãe, o meu pai é show de bola, isso é legal demais. Eu disse, mas vem cá de canto, é o seguinte, mas tu vai ser vendido como escravo, tu vai ser tratado como escravo, tu vai ter que andar carregando uma corrente nos teus pés, e vai acontecer isso, e Deus explicasse tudo, irmãos. Ele dizia, não, Deus, por favor, estou fora dessa. Chama o meu irmão, dá essa unção, dá esse dom para o meu irmão, porque eu não quero. É que a gente não entende, irmãos, a maneira e a forma com a qual Deus age. Nem sempre o que nós esperamos é possível alcançar naquele momento. Vai vir um dia, vai vir uma hora. É que nós não sabemos sabemos administrar o que é o tempo divino, o tempo de Deus. Jesus, por exemplo, ele suportou a incredulidade dos seus irmãos. A Bíblia mesmo diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus chama os seus discípulos, os seus alunos, para prepará-los para o ministério, 3 anos e meio, mas no início eles não criam. Eram gente dura no seu coração de entendimento, de compreender e de crer. Porém, é lá no final do ministério do Senhor Jesus, depois de 3 anos, quase 3 anos e meio, em que Jesus está indo para Jerusalém já para ser crucificado, lá em João 17, é que Jesus vai dizer, lá no versículo 7, agora eles me reconheceram, agora, mas lá no final. Mas no início não tinha o reconhecimento. Então, o que acontece, irmãos, às vezes a semeadura que a gente faz, e a gente não consegue colher, nos faz desistir. Porque a gente dedica esforço, tempo, e isso não retorna nenhum resultado. Por exemplo, esse ano, na aplicação das nossas casas de paz, teve semeadura feita no ano passado, 2018, não teve resultado para algumas duplas. Mas acho tão interessante que esse ano, aquela casa que foram lá, levar a paz, orar por paz, esse ano agora, por esses meses, semanas para cá, vieram, retornaram. É que a gente quer ver o resultado no momento. Esse ano nós estamos Casa de Paz, que hajam muitos resultados esse ano. Inclusive nós vamos fazer o culto da vinda dos Filhos da Paz, que ano passado nós fizemos tudo, era um horário só, Foi só num horário. Aconteceu que tinha gente sentada no chão, pessoas em pé, que não cabia. O primeiro culto também tinha muito povo, hoje agora à tarde, no primeiro culto. Eu digo, realmente nós não temos já mais uma estrutura para acolher todo mundo num culto só. Então o retorno dos Filhos da Paz não vai ser aqui na igreja, amém? Vai ser na sociedade ginástica, amém? Vamos fazer aquele barulhão santo lá, um culto só, extraordinário, amém? Enquanto nós não temos o nosso novo templo, nós vamos usar ali, Mas será extraordinário. Os resultados, irmãos, serão ainda maiores, porque virão depois. Mas às vezes o que vai nos frustrando é porque não chega na hora que nós queremos, ok? Mas vai chegando. Segundo ponto da mensagem, segundo ponto, pode colocar ali, frustração com os resultados.
desencadeia, muitas vezes, autoestima rebaixada e sentimento de incapacidade. O que é isso? É quando nós achamos o seguinte: olha, o problema sou eu. As pessoas, mas com fulano está dando certo, e comigo não. Então a gente não consegue o resultado que a gente esperava, e aí equivocadamente a gente vai pensando algumas coisas erradas. O primeiro desses problemas é achar o seguinte: o problema somos nós, o problema sou eu. Ou, segundo pensamento, eu sou incapaz, eu não tenho a capacidade de fazer isso. Terceiro pensamento que a gente pode ter é o seguinte: eu sou ineficiente. E a gente vai acumulando essas coisas dentro da nossa alma. E aí eu cito para vocês a Bíblia, 2 exemplos na Bíblia. Josué e Caleb. Eles tiveram que superar um aparente fracasso inicial na carreira deles. Porque eles tentaram convencer o povo. Tentaram convencer os líderes de Israel. Mas eles não conseguiram convencer. E aí, eles não conseguiram convencer um homem sequer com os argumentos que tinham. Mas na realidade, irmãos, eram líderes em grande potencial dado por Deus. Lá na frente que foi mostrar a história e a capacidade que veio do Senhor. Também outro que nós podemos usar, Caim. Caim, ele sentiu-se completamente desqualificado, porque a oferta não foi aceita por Deus. A oferta de Caim não foi aceita. A Bíblia diz que Abel trouxe a sua oferta e foi aceito por Deus. Mas Caim, por sua vez, depois de um certo tempo, ele foi trazer também a sua oferta e Deus não aceitou. O que ele fez? Desistiu. E aqui está o problema. Se Deus não aceitou, então eu devo entender como é que Deus quer. É assim, então tá, então vamos fazer. Você tem um cliente, apresentou o teu produto, aí o cliente diz: eu não quero. Bom, então para aí, eu não vou desistir, eu vou melhorar o meu produto, vou verificar como é que é, né? Vou estudar o mercado, bom, e agora vai entrar. E Caim, ele não aceitou. De rever, de observar e de poder consertar, para que Deus aceitasse mais adiante. Porque Deus é compassivo, Deus é longânimo, não aceitou, mas eu vou fazer, não foi dessa vez, vai ser da próxima, eu não vou parar, não vou desistir. E Caim desistiu. A Bíblia diz que caiu-lhe o semblante, dali ele se torna um assassino, porque não soube administrar a rejeição do resultado, não deu o resultado que ele queria, porque ele levou a oferta para agradar a Deus e não foi. Mas ele desistiu. E se nós pegássemos então, voltássemos o tempo e Caim dissesse: Deus, tu não aceitou a minha oferta, mas como é que eu posso fazer que tu queiras e aceite a minha oferta? Aí Deus disse: olha, muda o teu coração, tira a maldade do teu coração, tira essa raiva que está no teu coração, tira esses lixos que estão entupindo no teu coração e a tua alma. Aí ele voltasse com a oferta, Deus está aqui agora, agora estou feliz com a tua oferta. Estou me agradando. Ele desistiu. Deus tem muitas pessoas assim, na sua caminhada desiste. Há pessoas que poderiam estar bem mais lá na frente, mas um dia desistiram. Quantos aqui que já poderiam, a sua caminhada em tantas áreas, poderia estar lá na frente, mas porque um dia desistiu. Eu digo em nome de Jesus, há coisas na sua vida que poderia estar bem melhor. Não está porque você desistiu, não está porque você parou. E não vamos botar culpa em Deus ou no outro. A responsabilidade é nossa. Às vezes a gente dá uma de Caim. Não foi aceito, então eu desisti. Você, quem sabe, começou a fazer a carteira de motorista e foi reprovado. Eu não vou fazer. Desistiu. Faz a segunda. Foi rodada. Reprovou. Eu vou desistir. Já podia estar dirigindo. Quem sabe ser motorista particular, de ônibus, caminhão, Uber, avião, sei lá. Já está lá na frente. Mas você acaba desistindo. Eu digo para você, Deus não te chamou para desistir. Não é o resultado que você já enfrentou e ouviu um não na tua cara que você deve desistir. Andar com Deus não é desistir.
E se Jesus, no primeiro confronto que teve com os judeus, desistisse? Acabou. Nós não estaríamos aqui adorando e cultuando a Ele, mas nós adoramos e cultuamos aquele que venceu. Apocalipse diz, ele saiu para vencer e já saiu vencendo. Amém? Saiu vencendo, saiu para vencer e saiu vencendo. O nosso chamado é para vencer os desafios e as frustrações dos resultados. O que nos faz parar é porque a gente não vê resultado. Uma coisa que anima é resultado. Bate e vê resultado, a gente fica mais animado. E tem mais outro resultado, sai mais animado ainda. Aí ninguém te segura. Mas a gente consegue, irmãos, vencer quando a gente encontra um não. Encontra uma palavra que ela é totalmente negativa para te jogar no chão. Digo, tem palavra que até por homens de Deus e mulheres de Deus que não são de Deus. Quando nos faz desestimular, faz parar de orar, faz parar de ler a palavra. Alguém disse para você o seguinte, ó, o que adianta ficar lendo a Bíblia e não muda? O diabo usou a vida de alguém para dizer o seguinte, o que adianta orar e continua desse jeito? Não dá ouvido. Não dá ouvido. Porque lá na frente o resultado vai aparecer. E o resultado não é o nosso tempo. E não é nós que ditamos o que é resultado, o que é fruto, é Deus é que diz. E nós precisamos estar atentos. Terceiro ponto da mensagem. A orientação por desempenho gera constante frustração com os resultados. Dizemos que uma pessoa ela é orientada pelo desempenho quando o que ela faz ou sente está diretamente vinculado com os resultados que ela espera. Ou seja, aquele resultado está esperando, mas não veio a ser. E eu digo assim, as tuas decisões, as tuas atitudes e motivação depende de quanto está colhendo. Eu não colhi nada, então estou desmotivado. Não. Digo, na área da agricultura, aqueles que são os granjeiros, os que plantam e que produzem o alimento que vai para as nossas mesas, às vezes fazem um empréstimo no banco para poder plantar. E aí plantam lá uma lavoura inteira de arroz, uma lavoura inteira de trigo. E de repente bateu aquela chuvarada, ficou tudo debaixo d'água assim, ó, e perdeu toda a plantação. Ou deu aquela seca, que não choveu uma gota, e a planta mirrou e secou. E aí ficou aquele fazendeiro com uma dívida enorme. Muitos, inclusive, foi lá ao banco e tomou o campo deles. Frustrou, não deu resultado. Às vezes eu fico com dó quando eu entro no mercado. Aí vocês vão entender. Quando eu chego assim, eu olho no mercado, prateleira, cebola a 99 centavos. Sabe, pastor, devia estar feliz para nós. Só que tem irmãos, a nossa igreja ali em Tavares, Mostarda, que eles vivem só da plantação da cebola. Quando eles conseguem vender cebola a 1,20, 1,40, 1,50, irmão, excelente para eles, pagam todas as contas. Pagam todas as contas deles. E conseguem ter um dinheiro para investir no outro ano. Mas quando chega e pagam para eles 60 centavos, o quilo da cebola, 40 centavos, eles não pagam nem o que eles investiram. Trabalharam para nada. E aí eles param, não vão produzir mais, se frustram. Porque vão parar, vão desistir. E às vezes exatamente a nossa vida ela foca em querer resultado, e é óbvio que a gente quer. É óbvio a gente querer, mas é preciso, irmãos, aprender que nós precisamos perseverar. E como tudo na vida ele tem um processo de aprendizado, um caminho de erros e de acerto. Tem coisas que você errou, você não vai fazer mais. Mas tem coisas que você acertou, você vai continuar. E esse embaraço na vida de Elias estava, porque não deu resultado a pregação dele. Ele foi lá, pregou, não deu resultado nenhum. Falou para o povo se arrepender e se voltar para Deus, o povo não voltou, ele entra numa caverna. Davi, por exemplo, teve um momento na vida que falhou com Deus, fracassou com Deus.
E às vezes quantos fracassam com Deus, um propósito que fez com Deus e não consegue cumprir. Sabe, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais. Por que eu vou para a igreja? Não consigo mudar de vida. Eu não consigo ir tal resultado. E aí desanima. Eu ofendi Deus, então eu não vou mais. E exatamente isso, irmãos, aconteceu com Davi. Davi ele pecou contra Deus. Salmo 51, ele vai dizer assim, pequei contra ti somente é que eu pequei. Depois ele diz, Senhor, lava-me com isopo. O Salmo 51, irmãos, é de alguém que pecou, transgrediu contra Deus e faz a sua oração de pedido de perdão. Você está numa situação assim, leia Salmo 51, ore o Salmo 51, Salmo 32 também. Mas esse homem ele se levanta, porque ele busca em Deus força e arrependimento e transformação. Davi ele enfrenta alguns reveses. Por exemplo, tem um homem chamado Simei, começa a jogar pedra em Davi, começa a jogar pedra e amaldiçoar. O que Davi faz? Eu vou parar mesmo? Não, irmãos, Davi continua. Ele disse, deixa ele jogar, deixa ele fazer. Quantas pessoas quando vem uma ameaça, entra para briga. Quando nós temos que uma guerra, irmãos, uma guerra espiritual. O diabo ele fala também, o diabo atua também. Digo, essa semana, avaliando as contas que a igreja tem, nós temos muitas coisas a honrar, compromissos que temos que honrar. E a receita da igreja esse mês, sei lá o que aconteceu, mas foi lá embaixo, meu Deus do céu, como é que vamos pagar as contas? Aí de repente o diabo mandou uma mensagem, que disse, vocês não vão conseguir pagar mais aquele imóvel lá. Mas na hora, veio uma mensagem, não vai entrar mais, os recursos não vão entrar. O diabo veio na hora, com essa mensagem. Eu na hora, irmãos, eu repreendi. Eu digo, meu Deus, segundo a sua riqueza em Cristo Jesus, há de abençoar e abrir muitas portas. Eu não aceitei, irmãos, vão parar, vão desistir. Não. Se até aqui nos ajudou o Senhor, de quem nos deu aquele prédio, quem nos deu aquele pavilhão foi o Senhor, Ele está cuidando disso. As finanças estão nas mãos dEle, estão nos recursos dEle. Mas eu não vou estar aceitando aquilo que o diabo fala. Há coisas, meus amados, que o diabo fala, o diabo nunca vai aparecer para ti, né? Espero que nunca apareça a cores ao vivo, né? Pintado, né? Como nas algumas gravuras de guampa, de vermelho, com rabo, com tridente na mão, mas ele manda mensagens na mente. Ele manda mensagens do pensamento. Para quê? Fazer desistir, fazer parar, para desanimar. Para o Senhor Jesus, todos abandonaram, deixaram, uns negaram. Mas Jesus, firme no propósito, foi orar ao Pai, buscar socorro e solução em Deus. Depois vem um outro que se levanta contra Davi, chamado Seba. E diz, olha, o que nós temos com Davi? Que herança que nós temos com o filho de Jessé? E a Bíblia diz que cada um abandonou Davi e foram para suas tendas. Rachou, quebrou, terminou o ministério, o reinado de Davi. Depois, na realidade, antes disso, o próprio filho de Davi se levanta contra o pai, e quer matar o pai, quer acabar com a vida do pai. Toma o trono do seu pai. E aí Davi entrega os pontos, não viu mais resultado, é um fracasso? Não. A Bíblia diz que Davi buscou forças em Deus. Uma das coisas tão preciosas na vida de Davi, irmãos, e nós temos que imitar isto, não os defeitos, mas é que Davi, cada momento difícil, a Bíblia diz que ele buscou forças em Deus, e Deus o confortou. E é isso que nós temos que fazer, buscarmos em Deus força, buscarmos no Senhor Jesus a salvação e a transformação. Então Davi ele não se deteve por causa dos resultados ruins, mas ele continuou buscando. E eu digo, queridos, é isso que nós precisamos. Às vezes nem sempre os resultados são positivos. Aí nós estamos aí nas casas de paz, queremos resultado, amém, glória a Deus, que Deus abençoe, que Deus multiplique grandemente, que você tenha muitos e muitos resultados, mas às vezes não tem, e a gente acaba se frustrando, mas não para, amém? Diga, eu não vou parar. Diga, Deus não me chamou para parar e nem para desistir.
Aí nós vamos olhar o profeta Jeremias. Ele superou resultados contrários. Ele prosseguiu no seu ministério. Ele disse, olha, busquem o Senhor. Jeremias vai nos dizer, né, que devemos buscar, clamar, e o povo deveria se voltar para Deus, deveria se render, inclusive, ao rei da Babilônia. Chegava alguém lá e dizia, não, porque Jeremias é um falso profeta, porque Deus é que falou comigo. Ele dizia, não, Deus vai nos dar vitória. E Jeremias dizia, Deus não vai dar vitória, coisa nenhuma. Porque Deus não está interessado, irmãos, em apenas nos abençoar materialmente, com bênçãos. Deus quer trazer transformação no nosso coração. Se você, Deus, o que tu prefere? Me abençoar financeiramente ou me transformar? Certamente Deus vai dizer, meu filho, eu quero te transformar. Jesus não veio morrer na cruz para nos dar carrão, mansões e uma vida boa. Ele veio nos dar transformação para nós termos a vida eterna. Amém? Para isso ele derramou o seu sangue precioso. E o Evangelho, irmãos, é focado no Senhor Jesus e na mudança e na transformação. Amém? Para uma vida melhor. E aí Jeremias, ele está triste no seu coração, porque não vê resultado. Em um momento ele foi amarrado num tronco. Em outros momentos, botaram ele dentro de um poço que estava só lodo e lama. Ele se enterrou na lama. E ali deixaram ele sem água, sem alimento, sem comida, vários dias padecendo. E ele disse, vou desistir, chega. Não. A Bíblia diz que o Senhor tinha escolhido ele do ventre da sua mãe. Então Deus não te escolheu para você desistir. Mas pastor, eu não vejo resultado. É exatamente a mensagem, irmãos. Não espere resultado somente no presente. A paixão, o fogo que havia no coração de Jeremias não deixou que a frustração de resultados barrasse e parasse ele. Quarto ponto dessa mensagem. É um grande problema. A comparação. Grande problema que às vezes nos faz parar e desistir é a comparação. Comparação é o ponto de partida para orientação por desempenho e frustração com resultado. É aquele negócio seguinte, olhando para alguém e comparando com o outro. Ele vai dizer, Elias, no texto que nós lemos, 1 Reis 19:4, basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Eu não sou melhor que os meus pais. Ele comparou-se com quem? Com seus pais. É aquela comparação que ele faz. E o grande perigo de nos aprovar ou reprovar equivocadamente. Ficar se comparando, mas o fulano tem resultado e eu não. O Beltrano está tendo resultado e eu não. Não fique comparando. O meu aprisco não cresce. O do fulano cresceu, o meu não. O aprisco de todo mundo multiplicou. Em 2019. O meu não multiplicou. E a gente fica fazendo uma comparação com um com o outro. Só que, meus amados, a maneira e a forma de Deus olhar não é a nossa maneira de olhar. Não é de observar. Eu não posso estar comparando o meu ministério com o ministério de outros. O meu chamado é para ser pastor. Eu não sou chamado para ser um evangelista. Eu não sou chamado para ser mestre, embora de vez em quando dou as minhas arranhadas de mestre. Eu sou chamado para ser um apóstolo. Embora que a gente vai tendo um pouquinho de cada coisa. O meu chamado é para ser pastor. Para cuidar, para amar o rebanho. Não posso estar comparando com resultados daqui ou de acolá. Então, meus amados, não podemos estar comparando com os talentos. O culto estava iniciando, o primeiro culto aqui, eu vim aqui, dei um abraço num, um beijo no outro, e daqui a pouco eu me debrucei ali no teclado, e eu disse para a Vitória assim, digo, como eu queria saber tocar que nem tu. Como eu queria estar... Não é meu talento para tocar. Meu talento também não é cantar. Porque se eu inventar de cantar, você dizer, pastor, eu amo muito o senhor, mas tem que ir embora, pastor. Meu gato está solto lá, meu cachorro. Não é cada um na sua. Não posso me comparar.
nem com os resultados também. A Bíblia diz que o conselho de Jetro para Moisés: separa homens segundo a sua capacidade, chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Aí o chefe de 10, não, mas para, eu quero ser chefe de 1000. Não é, ele não é para ser chefe de 1000. Ele é para ser chefe de 10, vai fazer um bom trabalho com o chefe de 10. Aí o chefe de 1000 diz, mas é muita carga, é muito peso, é muita responsabilidade ser chefe de 1000. Eu quero só ser chefe de 10, ter uma vida mais light. Mas irmãos, cada um na sua. A Bíblia mesmo vai dizer que Deus chamou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores, ou seja, é Deus que dá. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30, vai falar sobre a parábola dos talentos. A um foi dado 5, a outros foi dado 2, e a outro foi dado 1 segundo a capacidade de cada um. Não posso ter ciúme, porque aquele outro está mais, produz mais. É a questão da comparação. Não podemos comparar. Por exemplo, nós vamos encontrar na vida de Gideão, um homem chamado por Deus, para vencer os midianitas. Aí Deus chama ele, o que ele diz para Deus? Está lá em Juízes 6, versículo 15. E ele diz, Senhor meu, como é que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre. E Manassés é a menor tribo. E eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou o menor que tem. Até parece aquela oração daquele irmãozinho. Diz, Senhor, ele se humilhando diante de Deus. Senhor, eu sou apenas um pó, Senhor. Abençoa, meu Deus, a minha esposa, a tua serva, Senhor. A pozinha, Senhor. E os meus filhos, Senhor, abençoa toda a poeirada lá em casa. Sendo pequeno. Realmente nós temos que nos humilhar diante de Deus. Só, meus amados, que a capacidade vem de Deus. E o errado é fazer comparação. 1 Samuel, quando Deus chama Saul, capítulo 9, verso 21, Saul ele vai dizer, porventura não sou eu o filho de Benjamim, o menor tribo de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas semelhante palavra? Por que eu? Ele está se comparando. Porque Deus não está procurando os grandes. Deus não está procurando os gigantes. Deus está procurando os insignificantes. Para quê? Para que mostre que a glória é dele, o resultado também é dele. Aí agora, Saul então agora está no poder, passam-se anos, ele agora é rei, e de repente agora vai Davi lá, mata o Golias, o gigante, e ele vai fazendo algumas guerras e vai vencendo, que as poucas mulheres lá estão inventando uma música, né? Saul matou 1000, e Davi matou 10.000. A Bíblia diz que aquilo ali não deu certo no coração de Saul. Saul diz, como? Para Davi? Estão dando 10.000 e para mim só 1.000? E a Bíblia diz que ele começa então a perseguir a Davi. Problema da comparação. E quinto ponto dessa mensagem. É uma prática agora. Como? Como vencermos a frustração com os resultados? Como? Vencemos a frustração com os resultados nos apropriando da seguinte verdade. São 5 verdades. E a primeira delas, irmãos, que o propósito de tudo deve ser agradar a Deus e não ter o resultado que nós esperamos. O propósito de tudo é agradar a Deus, amém? O que nós temos que fazer, o que nós precisamos fazer é agradar a Deus e não buscar resultados. Então eu digo nessa noite para vocês, amados, não dependa de resultados. Continue fazendo o que Deus chamou para fazer. Aquilo que Deus chamou para realizar e para fazer. O resultado é bom? Claro que sim. Mas o importante assim, é ser aprovado por Deus. Ser aprovado por aquilo que Deus quer. Essa semana eu estava lendo um livro de Bob Sword. E ele está falando sobre Jó. E ele diz assim, que Deus amava tanto Jó. Tanto Jó. E a Bíblia diz que Jó era o homem mais próspero que tinha no Oriente. Seus filhos, 10 filhos. O homem mais sábio também.
Mas só que dizem que Deus amava tanto Jó, que resolveu tirar Jó daquela bolha. E Deus fura a bolha de Jó. Deus começa a tratar Jó, tirando dele daquela proteção toda. Porque Jó tinha 10 filhos rebeldes, desobedientes, pecador. Jó intercedia pelos seus filhos. Tinha uma mulher que era reclamona, brigava com ele. E aí Deus resolve dar uma mexida na vida de Jó. E aí o que vai acontecer com a vida de Jó? Um enorme problema. Só, meus amados, se Deus não mexesse, se Deus não furasse aquela bolha, Jó nunca nós íamos ler a história de Jó. Deus amava tanto Jó, que resolveu fazer com que a sua vida se tornasse uma história para abençoar muitas pessoas. Onde nasce a teologia do sofrimento, onde se entende um pouco mais o sofrimento a partir da teologia de Jó. Meus amados, às vezes Deus entra na nossa história, diferente dos resultados que nós entendemos a respeito de vida com Deus. Importante a aprovação de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele vai orar em Lucas capítulo 22, verso 42, ele diz o seguinte: Pai, não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sim o teu querer, aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas. Às vezes Deus vai entrando na nossa história para formar a vontade dele. Então um dos princípios que nós devemos entender, irmãos, que é importante agradar a Deus, amém? Se o que eu estou fazendo está agradando, amém. Mas não tem resultado, não importa, eu estou agradando a Deus. Segundo ponto, como vencer essa frustração? É entender, irmãos, que realmente o que importa, preste bem atenção, para nós entender isso, e sairmos dessa situação e entender, como vencer a frustração. Entender sim que para Deus o que importa é o empenho, e não o desempenho. Mais importante para Deus é o empenho, e não o desempenho. Desempenho é o resultado que eu vejo, e empenho é a minha dedicação, a minha busca e a minha fidelidade para com Deus. Não é o resultado. Deus não dá, eu estou feliz com o resultado. Não, eu estou feliz com a tua dedicação, com o teu empenho, com a tua busca sincera e intensa para comigo. Para Deus o que importa, irmãos, é o empenho, e não o desempenho. Nós olhamos para o desempenho. Deus está interessado na nossa obediência, no nosso esforço. O resultado quem dá é Ele. O resultado pode os nossos olhos nunca enxergar, nunca ver. Mas o importante é isso, Deus está vendo a nossa dedicação. A palavra de Deus diz no Apocalipse, olha, tenho, porém, ao teu favor. Ou seja, o que aquele pastor, aquele anjo da igreja estava fazendo muito, com pouca força que ele tinha, mas estava fazendo. Isso é importante. Aí Deus vê assim, você está na oração, está buscando, está clamando, está jejuando, e não tem resultado, mas você não para de buscar. É o teu empenho. Para Deus o que importa é o empenho, e não o desempenho. Aliás, para Deus o desempenho nem tão importante é, porque na eternidade a Bíblia diz o seguinte, Deus vai dizer para alguns, afastai-vos de mim, malditos por fogo eterno. Aí eles vão dizer, mas Senhor, olha o nosso desempenho. No teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, fizemos sinais e maravilhas. Deus, eu não conheço vocês. Eles tinham desempenho, mas não era empenho. O que Deus mais deseja ver no nosso coração, queridos, é o nosso empenho para com Deus. A nossa lealdade, a nossa fidelidade, o nosso andar com Deus. Isso que importa. A minha fidelidade para com Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, mas eu vou estar ali firmado no Senhor, no propósito do Senhor. Se nós olharmos para os heróis da fé de Hebreus capítulo 11, nós vamos observar, irmãos, homens que enfrentaram tanta situação ruim, tanta batalha ruim, mas Deus estava olhando para eles pelo empenho desses homens, e não o desempenho. E aí depois no capítulo 12, a Bíblia vai dizer o seguinte, nós estamos nos cercando por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são esses? Os irmãos vizinhos, os irmãos da igreja. Não, irmãos,
são aquelas testemunhas do capítulo 11, daqueles heróis da fé. Estão, né, na dimensão espiritual diante de Deus. São testemunhas do que nós enfrentamos, do que nós passamos. E aí Deus fica olhando para o nosso empenho. O que importa para Deus é o nosso empenho, não o nosso desempenho, não a nossa performance. Terceira coisa, vida com Deus deve ser baseada na fidelidade, não na produtividade aparente. Ainda que faça parte do contexto, a nossa tarefa é semear. Mas a Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus, não é eu que produzo o crescimento. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. O agir, o realizar, o efetuar, procede dele, é realizado por ele. Então não é eu dizer, o meu aprisco não cresceu, o meu aprisco não multiplicou, o meu filho da paz, ele desistiu, a outra ovelha se desviou, o meu discípulo fracassou e abandonou. Meus amados, não vamos olhar para isso, mas vamos fitar e olhar para o autor e consumador da fé. Amém? Vamos olhar para Jesus. Ok? A quarta resposta também, solução. Todo investimento que nós fizemos em Deus, todo investimento que nós fizemos em Deus, tem uma recompensa. Ainda que nós não reconheçamos, ou que nós não venhamos receber no momento. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, vírgula, no Senhor, vírgula, o nosso trabalho não é vão. Amém? O nosso trabalho não é vão. Não diz que não está falando de resultado, mas está falando do nosso trabalho. Que nós não venhamos nos abalar, e que nós venhamos ser inabaláveis, que nós venhamos ser abundantes na obra do Senhor, a nossa dedicação. Deus, meus amados, deseja ver e que nós venhamos entender que o nosso trabalho não é vão. Aquilo que nós fizemos para o Senhor, por pequeno que possa parecer, não é pequeno. Cada trabalho que fazemos. Eu digo, até mesmo você foi lá no banheiro, né? Terminou o culto, você foi lá no banheiro, foi lá tomar uma água, e de repente você viu um guardanapo no chão, botaram coisa no chão, você se levanta ali, você abaixa junto e põe no lixo. Eu não fiz nada, não, Deus está vendo. A Bíblia diz que qualquer que der para um dos servos do Senhor, por menor que seja esse servo, der um copo de água, o que a Bíblia diz? O que as Escrituras falam? Terá uma recompensa. Pequeno. Parece insignificante. Mas o importante nós sabermos, sempre haverá um prêmio à dedicação. Você vai, você faz, você se dedica, aguarda, espera. Como eu já falei num dos tópicos da mensagem, às vezes o resultado vai vir lá na eternidade. Mas o importante é eu estou fazendo para o meu Deus, porque eu amo Ele. Eu amo Jesus. Então sempre haverá um prêmio. Quinto ponto. Sempre haverá um prêmio para os que permanecerem, ainda que tenham que superar as suas frustrações. Sempre. Se nós não nos embaraçar com as comparações e as decepções com os resultados, ainda que nós venhamos nos julgar até mesmo incapazes, ou que sejamos os menores, ou que venhamos até alcançar os maiores prêmios, importante, irmãos, a nossa obediência. Aí nós vamos finalizar. O Ministério do Louvor já pode vir aqui. Se nós olharmos, irmãos, Davi, Esther, Pedro, outros, Maria Madalena, quem eles eram? Não eram nada, não eram ninguém. Davi era apenas um dos filhos de Jessé. Jessé era um homem pobre. Alguns até dizem o seguinte, que Davi não era filho legítimo de Jessé, mas era um filho bastardo. Talvez Jessé teve um caso com uma outra e nasceu Davi, então era o rejeitado da família. E Deus pega esse rejeitado, esse ninguém, e Deus faz uma obra na vida dele, através da vida dele. Esther era uma das que foram
segregadas, retiradas do seu povo, agora sem pai, sem mãe, órfã, cuidada pelo tio ou primo, segundo outras traduções. E Deus pegou essa menina e a transforma numa rainha de maneira extraordinária. Quem era Pedro? Um homem frustrado na sua vida profissional, sem resultado aparente. Deus o chama, Deus trabalha no coração, Deus trabalha na vida dele e transforma ele em um apóstolo. Maria Madalena, uma mulher que tinha muitos demônios, era uma prostituta, e Deus transforma essa mulher e muda a vida dessa mulher, porque o nosso Deus continua ainda mudando e transformando vidas. Semana passada, quem ministrou sobre livramento, a passagem de Raabe, quem foi Raabe, o que Deus fez dela de querer ver toda a sua família salva, é uma das ministrações das casas de paz. Para encerrar, 1 Coríntios 1, versículo 26, vamos ficar em pé. Diz o texto das Sagradas Escrituras o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que a nossa vida esteja diante do Senhor, e a nossa oração hoje dizer: Senhor, eu não quero desistir de maneira nenhuma. Eu sou chamado para ser um homem ou mulher indesistível. Não são a falta de resultados que vão me fazer parar. Tem uma caminhada pela frente, tem uma jornada pela frente. Meus amados, nós temos preciosas ferramentas. Quarta-feira nós vamos ter a reunião às 19 horas. Sábado os nossos jovens vão estar aqui no culto abençoado. Domingo pela manhã nós vamos estar na consagração de maio, primeiro domingo de maio. De noite vamos estar no culto abençoado aqui. 2 horários de culto. Temos o nosso face a face, coisas extraordinárias. Mas sabe que diante de tudo isso que nos é proposto, nós temos um adversário para mandar você parar, porque não vê resultado. Então não queira parar por causa disso. Mas eu não vejo mudança e transformação dentro do meu lar, dentro do meu casamento com os meus filhos. Não para, não desiste, prossiga. Não são os teus olhos que vão dizer que tem ou não resultado. Vamos em Deus esperar, porque Deus está no controle da história. Deus está no comando de todas as coisas. Não são os meus olhos que vão dizer que é ou não é resultado, mas os olhos daquele que tudo enxerga, tudo vê, que sonda as mentes e os corações, é que vai dizer: meu filho, eu estou contente contigo, apesar de tanta batalha, tu está aí firme, está lutando e batalhando. Não vamos desistir, irmãos, ainda que resultados não sejam enxergados, não sejam vistos. Deus é fiel e que Ele nos conduz. Vamos orar? Quero orar por você que quer receber nessa noite para a tua vida, em nome de Jesus. Já sabe, muitas coisas se abateram para você parar e desistir por falta de resultado. Quero orar por você. Não vou chamar a liderança para orar aqui na frente, mas eu chamo todos que querem. Vem aqui na frente agora para nós orarmos. Eu quero orar por você em nome de Jesus, em cima disso que Deus está trazendo sobre nós. Bem, nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. E Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai operar, porque Ele continua sendo grande, poderoso, maravilhoso, em nome de Jesus. Não sejam os resultados que vão apontar para você, para dizer continua ou não. Não, mas a minha fé no Senhor Jesus inabalável, inabalável, em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, porque Ele é quem faz, Ele quem age, Ele quem opera, Ele que realiza o efetuar,
o agir e operar em Deus. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Bom, meu Deus, é estarmos na Tua casa. Bom estarmos, meu Deus, diante de Ti. Buscando, sim, aquele que nos dá vida. Aquele que enxerga o invisível. Aquele, meu Deus, que enxerga os resultados. Que chegarão, meu Deus, são tão somente, meu Deus, muito tempo depois, ou quem sabe apenas no porvir. A nossa oração diante de Ti, meu Deus, ajuda os Teus filhos, ajuda os Teus chamados, meu Deus, ajuda, meu Deus, para que prevaleçam, para que lutem, meu Deus, para que batalhem firmemente, meu Deus, pela fé em Cristo Jesus. Que não trabalhamos por resultados visíveis, que nós venhamos estar trabalhando, meu Deus, por aquilo que nossos olhos não contemplam, que os nossos olhos não veem, mas que o Senhor está construindo, realizando e fazendo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, contra todo argumento do diabo na mente. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja lançado por terra tudo quanto o inimigo tem, meu Deus, preparado, construído, para levar os Teus amados a desistir, a parar. Tem-nos para nós, meu Deus, um chamado, para não pararmos, para não desistir, por mais intensa que seja a batalha, por maior e mais intensa que seja a luta. Ajuda-nos, ó Deus, a não parar, a não desistir, a prosseguir para aquilo, meu Deus, que somos chamados para o alvo. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmados na vocação pela qual o Senhor tem para cada um da Tua igreja, do Teu povo, Pai. Desperta, meu Deus, desperta, meu Deus, desperta de uma maneira tremenda. Acende a chama, reacende a chama, meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja, meu Deus, agindo, operando, meu Deus, em cada um. Que a Tua palavra, meu Deus, habite ricamente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, sobre cada um dos Teus servos, das Tuas servas, Pai. Rogamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, rogamos, meu Deus, a graça do Senhor, a bondade do Senhor, o Teu amor eterno, meu Deus, em nome de Jesus, contra todas as circunstâncias, meu Deus, que trabalham e militam na mente, meu Deus, para levar, meu Deus, a desistir e parar. A nossa oração nesta noite é, Senhor, eu me volto para Ti. Senhor, eu volto meu coração e a minha alma para Ti buscar. Oramos, meu Deus, e buscamos o Teu socorro, Pai. Buscamos a Tua mão, Senhor, estendida. Pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, conceda a Tua graça. Conceda, meu Deus, nós Te pedimos também pela família do Pedro, da sua família que perdeu a sua mãe nesta semana, Pai. Que traga, meu Deus, o Teu conforto, traga força. Também, meu Deus, oramos pelo Cladimir Jesus Mendes Silveira, meu Deus, toca, meu Deus, age de uma maneira extraordinária. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão assistindo o culto ao vivo, meu Deus, oramos por eles. Oramos pelo Misael Martins, meu Deus, nosso querido Misael, e a sua família que estão em Portugal. Oramos, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor. Abençoa a vida da Bruninha, Senhor, da Elisa, Senhor. Meu Deus, abençoa, meu Deus, muitas portas se abram para lá, Senhor. Oramos, meu Deus, em nome de cada casa, meu Deus, onde entra esta mensagem, que agraciados e abençoados seja pelo Senhor nosso Deus. Assim nós oramos, meu Deus, e profetizamos bênção, no santo e adorado nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Dá um abraço muito abençoado em quem está aí pertinho de você agora. Diga para ele, não desista, não pare, não desista. Ainda que não veja resultado, não desista e não para. Em nome de Jesus. Adoramos ao Senhor. Bendizemos ao Senhor. Seu amor perfeito sempre.